livro que a gente encontrou aqui numa publicação dos anos 90 que fala sobre mais ou menos uma divisão, que ele fala sobre... Leslie D. Weatherhead. Que ele fala sobre uma divisão de três vontades de Deus. Como eu falei, a gente não coloca Deus numa caixinha. Claro. Mas pra gente entender melhor. Didático pra gente entender. E ele fala assim, sobre uma vontade intencional, uma vontade circunstancial e uma vontade última de Deus. Quer dizer, ao longo do texto bíblico, a gente vê diversas vezes Deus dizendo assim, isso vai acontecer e pronto. Um exemplo, por exemplo, é Jonas. Jonas fugiu de pregar para Nínive. Mas ele poderia perfeitamente, Deus falou, beleza, você não quer, eu vou escolher outra pessoa. E aí, ele tenta fugir, Deus pega ele no laço e ele vai cumprir a missão dele. Né? Então, quando ele criou todas as coisas, ele disse que haja luz e houve luz. A vontade dele, soberana. Não tinha... e nenhuma dessas outras que exclui a soberania, nada disso. Mas não tinha nenhum outro terceiro envolvido na história. Não existia nada disso, né? Literalmente não existia. Antes de existir. Então tem essa vontade que é uma vontade assim que ele faz e independe disso. E essa é qual das três? Essa é a última, né? A vontade última. Vontade última. Ele disse, aconteceu e acabou. Ele aconteceu, pronto, e acabou. Tem uma vontade que é uma vontade que depende daquilo que... de certas circunstâncias, que é a circunstancial. É assim, existe isso aqui para você. Se você quiser, você pode ter acesso a isso. E aí, essa vontade de Deus é algo que as pessoas confundem muito, né? E aí levam isso para outro sentido, e a gente volta para a intenção do coração, que a intenção do meu coração não pode ser uma intenção... isso tem que estar derramado diante de Deus, mas é o que existe, ou uma promessa, ou uma vontade, existe um caminho, mas ele está condicionado a uma ação humana, como por exemplo o que Deus fala ali para Josué, escolham hoje para onde você as vai. Alianças, né? Todas as alianças são a vontade do Senhor e a aliança entre ele e o homem. Um exemplo clássico é a passagem que está lá em Apocalipse 4, quando diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei e cearei com ele. Ou seja, estou dizendo, eu vou entrar e vou cear. A minha vontade é essa. Se você abrir, né? E várias promessas condicionais que tinha. Se meu povo que se chama pelo meu nome. Se você ficar, se você tornar santo, guardar os mandamentos, tarará, vai ter paz, prosperidade durante seu reinado e não sei o quê. Agora, se não guardar... Israel foi eleito para uma missão. Sim. Israel podia correr para tudo quanto era lado, como eles correu. Rejeitaram, ou seja, né? Que Deus vem e puxa ele de volta. Agora, lá dentro, falou, se você quiser ir me ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. Escolham hoje o caminho circunstancial. Escolham hoje o caminho que vocês vão seguir. A primeira foi a última. A vontade última de Deus é a circunstancial. E existe uma vontade intencional, e aí a gente pode até falar sobre esse livro aqui depois, sobre essas vontades aqui, e outros nomes que as pessoas dão para isso também, para essa mesma vontade, que são questões mais relacionadas ao meu dia, né? às minhas escolhas. Né? Um exemplo que a gente conversou ali era, por exemplo, da profissão. Deus um dia decretou a sua profissão, ou a minha profissão. Ele disse para algumas pessoas sim, mas via de regra ele escolhe, determina para você, eu quero que você cumpra isso e seja dessa. Via de regra não, via de regra eu gostei daquilo, me identifiquei com aquilo, comecei a estudar e fui e segui para aquilo. E Deus foi abrindo essas portas. Então é algo que eu oro muito sobre isso também. Coloco diante de Deus assim, eu quero fazer isso, que é também o texto de Tiago. A minha vontade é essa. Se for também da sua vontade, se estiver alinhado com o seu propósito, abre essa porta para mim. Não, senhor. Se não, o senhor pode fechar essa porta. Porque eu poderia não ter feito aquela determinada prova. Você poderia não ter feito aquela determinada prova. Não existia ali uma imposição, vá e faça. Você fez, porque um dia você levantou e quis fazer aquela prova. Isso é um tipo de oração que a gente não precisa ter medo, né, cara? Não, porque essa é uma oração protetiva. Porque às vezes a gente tem medo de dizer sim ou fecha uma porta, mas não. René, sabe por quê? O Senhor está nos protegendo de um caminho que não é o que ele quer que você vá. Jesus não fez essa oração? Sim. No Getsemane ele não falou, pai, eu quero isso. Eu quero que o Senhor passe o cálice. Mas que seja feita a sua vontade. Mas eu prefiro que a sua vontade reine sobre a minha. E o Senhor não passou o cálice. Exato. A minha vontade está clara para o Senhor. Deixou claro, Jesus foi bem sincero. Rapaz, é isso que eu acho interessante. Jesus nunca falou para a gente mentir, fingir que a gente quer tudo que Deus quer o tempo todo. Pelo contrário, façam conhecidas. Filipenses 4:6. Senhor, não é isso que eu queria. Isso não é pecado você dizer isso. Senhor, andar ansioso por coisa alguma. Mas antes, fazer conhecido o Senhor todas as suas petições. Então é necessário... pecado, nesse caso aí, pastor, você chegar para o Senhor e falar, Senhor, não é isso que eu queria. Isso não é pecado.
Você está fazendo igual Jesus, você está abrindo seu coração. O pecado é o Senhor te responder. Não, mas é isso que eu quero que você faça. E você fala, não vou não. Isso. Eu já disse que não era o que eu queria. Aí tá pior, aí é pior pra você. Aí você tá incorrendo nem, na desobediência, na rebeldia. Tá que nem minha filha tá numa fase, tá com 2 anos, vai fazer 2 anos segunda, né? E ela tá numa fase que ela só quer fazer o que ela quer, né? Aí ela começa, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. A gente tem que virar pra ela, não, você não faz só o que quer não, vai sem querer. Ah, não quero ir pra igreja, vai sem querer. Ah, não quero tomar banho, vai sem querer. Aí ela vai entendendo mesmo, que ela tem que fazer, mesmo sem querer. Não, uma coisa que eu oro é assim, Senhor, me livra de um sofrimento que não é necessário. Sim. Né? Eu não quero ter um sofrimento desnecessário. E a gente falou muito isso nos episódios que a gente falou sobre sofrimento aqui. Sim, exato, isso mesmo. Se eu tiver aí, Lisa, coloca aí qual que é esse episódio, o número desse episódio. Eu coloco assim, Deus, eu não quero sofrer desnecessariamente. Então, a minha vontade é essa. Se o Senhor permitir que socorra, abra as portas. Mas se não for da sua vontade, fecha logo. Porque o processo também é dolorido, né? Então, sofrer desnecessário, a não ser, é claro, que Deus tem um plano para aquilo, mas, como eu disse, é o sofrer de forma desnecessária. Eu acho interessante porque, assim, tem gente que acha que oração e jejum muda o Senhor. Não, muda você. Suas orações, seus jejuns, nunca vão mudar o Senhor. Imutável. Ele é o único imutável. A característica dele é imutabilidade. Em todas as suas circunstâncias. Ele irmão, ele é perfeito. Se você mudar, você estragava ele. Essa é a grande realidade. Agora, deixaria até de ser Deus. Deixaria de ser Deus, exato.